Olá, meus amigos. Nós estamos aqui, firmes, na maratona dos 150 dias e hoje é o 22º dia. Eu quero te convidar a continuar conosco, amado. Permaneça firme nesse propósito. E eu creio que nós vamos chegar no final desses 150 dias ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, compartilhe as mensagens, seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Se isso tem abençoado a sua vida, abençoe compartilhando. A palavra que Deus colocou no meu coração para esse dia está em Hebreus, no capítulo 12. Eu quero ler apenas um versículo com vocês, que é o versículo de número 15. E a palavra de Deus diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A palavra de Deus está dizendo assim, ó: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O verso em questão, o verso de Hebreus 12:15, está nos conclamando, está nos alertando a tomar muito cuidado para que nós não venhamos a abandonar a graça de Deus e que nós não nos tornemos como uma planta amarga e acabemos prejudicando a todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que estão à nossa volta. O verso, ele fala de amargura, de mágoa. E nós podemos aqui falar o que seria essa pessoa magoada. Uma pessoa magoada, amados, é uma pessoa triste, é uma pessoa desgostosa, é uma pessoa com uma tremenda dor em sua alma, proveniente, provavelmente, principalmente, de alguma decepção que ela teve de alguém, ou de uma situação, ou da vida que ela ainda não conseguiu superar. Ou seja, após esse primeiro estágio, vem o ressentimento e em seguida a amargura. A amargura vem logo depois e ela se instala no coração da pessoa, ficando raízes e brotando frutos que causam perturbação e pior, acabam contaminando as outras pessoas. Perceba, amados, que nós estamos falando de algo que assola muitas pessoas. Eu tenho a plena convicção que você tem aí, muito próximo de você, alguém nessa situação. A coisa é tão séria que acaba influenciando de sobremaneira os relacionamentos das pessoas que se encontram assim, e fazendo com que elas tenham uma visão totalmente, completamente distorcida da vida. Olha que coisa séria, isso é terrível. Esses sentimentos, amada, ficam tremendamente influenciados pela forma amarga como as pessoas veem tudo ao seu redor. Elas não conseguem ver nada de bom. Tudo que elas veem só conseguem enxergar o lado negativo das coisas. O cerne da questão é que as pessoas que se deixam dominar por esse sentimento, que eu vou chamar aqui de um sentimento maligno, são aquelas que não conseguiram superar o acontecido e não conseguem entender que estão presas, subjugadas, acorrentadas, e que a única forma dela conseguir a sua liberdade, de conseguir se libertar, é perdoando, virando a página e seguindo em frente. Muitas pessoas acham que o perdão é para outra pessoa e, na verdade, mano, o perdão é libertador. É difícil? Claro que é. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. E dependendo daquilo que ocorreu, se torna ainda mais difícil. E muitas vezes
É necessário um grande esforço. Eu vou dizer aqui que é necessário, às vezes, até um esforço monstruoso para liberar o perdão. Mas nós temos que trazer, amados, para esse contexto, algo que perdoar, eu não perdoo porque eu sou bonzinho. Eu não perdoo porque eu desejo, eu perdoo porque é um mandamento. O próprio Jesus ensinando, deixando como modelo a oração, uma oração que é a oração do Pai Nosso, repetida por muitas pessoas, ele fala, ó, perdoa os meus pecados assim como eu também perdoo. Então, amados, é condicional. Perdão é um mandamento. Perceba que, apesar de não ser simples, ele é necessário. Perceba que eu não faço porque eu quero, eu faço porque Deus manda. Percebe, mano? A palavra de Deus aqui, ela está muito clara. Nós não podemos ficar longe da graça de Deus, excluir a graça de Deus e deixar que essas raízes de amargura tomem conta do nosso coração. O grande erro do ser humano, de uma forma geral, de uma forma normal, é achar que o grande beneficiário do perdão é quem está recebendo. O grande beneficiário com o perdão é o sujeito infrator, é a pessoa que fez o errado, é a pessoa que te magoou, mas na verdade não é. O grande beneficiário de tudo isso não é a pessoa que está recebendo o perdão da minha parte. O grande beneficiário de tudo isso sou eu. Sou eu que estou me libertando. Sou eu que estou me libertando. Quando eu libero o perdão, eu sou livre. Eu estou sendo liberto. O grande favorecido nessa questão é aquele que perdoa. Amados, só isso já é motivo mais do que suficiente de eu não ter mágoa com ninguém. Eu ter a minha vida assim de uma maneira livre, liberta, perdoando todo mundo. Muitas pessoas fizeram coisas ruins, te magoaram? Claro que sim. Claro que sim. E aí? Perdoa. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar e não fazer mal. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Libere perdão, amados. Quando você faz isso, quando você libera perdão, você se liberta do jugo que você traz comigo. E às vezes tem pessoas que traz isso por um bom tempo. Tem pessoas que têm uma vida carregando um jugo que já deveria ter deixado para trás. Esses tempos atrás eu gravei uma mensagem, deve estar aí no canal. Procurem, se você se interessar, procure, que é com relação ao peso da cruz. Jesus disse um dia, quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga, mas ele não falou que a cruz tem que ser pesada. E nós, na caminhada, como a caminhada é longa, nós temos que carregar o menor peso possível. E tem pessoas que fazem questão de ficar pendurando na cruz pesos desnecessários. Eu lembro que quando eu gravei esse vídeo, até de uma certa forma eu dei o exemplo de quando a gente sai para viajar e a gente enche a mala de coisas que nós levamos e nós não usamos nada. Ou seja, nós só carregamos peso. As coisas, as roupas vão e voltam da mesma forma. E não liberar perdão, amados, é exatamente isso. É você estar numa viagem carregando um peso desnecessário. E assim, o peso, quando você carrega, você pode caminhar 100 metros com ele e de repente ele não ter diferença nenhuma. Mas na medida que você vai caminhando mais, as coisas que aparentemente, as coisas que no início pareciam leves, elas começam a se tornar pesadas. E isso vai dificultando a caminhada. Então, o segredo é, elimine peso.
E liberar perdão é eliminar muito peso. Amados, a palavra de Deus diz que na multidão de conselho encontra sabedoria. Eu estou te dando um conselho bíblico. Libere perdão. Você vai estar totalmente liberto. Você vai começar a viver um novo tempo. O seu coração vai estar preparado para produzir bons frutos. Um coração amargurado não produz bons frutos. Não tem como, amado. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. O coração amargurado, o coração magoado vai falar o quê? Amados, libere perdão. Ande sem mágoa, sem amargura. Se liberte disso. Se isso tem te acompanhado por um bom tempo, hoje é o dia do basta. Eu quero concluir essa mensagem te dizendo que o seu coração tem que estar livre. O seu coração tem que estar liberto de toda mágoa, de toda amargura. Foi provocado uma decepção? Libere perdão. Alguém te decepcionou? Libere perdão. Você não tem que ficar, às vezes, o fato de você liberar perdão, transformar essa pessoa como melhor amiga. Não, amado. Não precisa isso. Mas você não precisa ficar carregando isso. Você não precisa ficar carregando essas sementes, essas raízes de amargura dentro do seu coração. Siga esse conselho, esse mandamento. Libere perdão. E o perdão, amados, é algo que você tem que fazer de uma maneira pessoal. É só você e Deus. Se você não consegue pedir perdão pessoalmente para a pessoa, por estar distante, às vezes a pessoa já até morreu, faça uma oração, você e Deus. Você vai ver, amados, você vai ver o quanto isso vai ser libertador para a sua vida, o quanto vai te tornar isso vai te tornar mais leve. Eu sei que não é fácil. Eu já atendi pessoas, amado, aqui na minha casa, que na hora dela fazer uma oração de perdão, a voz dela não sair. Isso, eu estou te contando isso para vocês perceberem o quanto o perdão é libertador. E o único que não quer que você libere perdão é o nosso inimigo, porque ele quer que você continue com esse jugo. Ele quer que você continue aprisionado. E eu quero que você seja livre. Deus quer que você seja livre. Então libere perdão. Faça isso, amados. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero pedir para Deus te capacitar nesse momento. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu sei, Pai, que essa mensagem é uma mensagem do teu coração para essas vidas. Eu quero te pedir, doce Espírito Santo, é o Senhor que é o poder capacitador de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero te pedir, Espírito Santo, capacita a vida de cada um desses meus amados, desses irmãos, dessas irmãs, a terem a coragem, a disposição de fazerem essa oração, de se colocarem diante do Senhor e liberar perdão para todas as vidas que porventura vieram magoar, machucar, ferir essas pessoas, Pai. Que elas possam ter essa libertação, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha trazer a revelação no coração, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, venha à luz da tua palavra, à luz do Senhor, para que, Pai, tudo isso seja libertador na vida de todos, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada vida, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, faça isso, amados, em nome de Jesus. Amém.